Olá, aliançados, graça e paz. Estamos aí no nosso quinto dia da nossa devocional de 21 dias de jejum de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. O perigo das acumulações. E é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é algo que vai mexer com o nosso ser. Corre lá, pega sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, verso 19 a 21. Presta atenção. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O interessante é que hoje o nosso devocional, ele está trazendo um assunto, assim, ao meu ver, muito importante. Um perigo chamado acumulação. Na página 50, vou puxar aqui para vocês um instantinho. Página 50. E eu quero ler um trecho para que você preste bastante atenção. Um acumulador desenvolve uma ligação emocional com os objetos a ponto de encontrar uma grande dificuldade de desfazer desses bens. É impressionante como a mentalidade humana foi alterada a ponto de desenvolver uma ligação emocional com as coisas. Somos bons em algumas falas e ruins em colocar nossas falas em prática, porque dizemos que devemos usar as coisas e amar as pessoas, mas muitos passam a amar as coisas, os objetos, os bens a ponto de não conseguirem se desfazer deles, mesmo que não lhes sejam mais úteis ou ainda ofereçam algum perigo à sua vida. Olha só, como eu tenho falado, a palavra de Deus ela tem sido assim uma fonte inspiradora para nós. E quando nós queremos uma direção, nós queremos um aconselhamento, nós queremos entender melhor o sentido da vida, não existe um livro melhor na face dessa terra que seja a Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus, ele traz um entendimento muito claro sobre as questões humanas. E aí nós vemos o seguinte: nós achamos e pensamos que se nós acumularmos as coisas, os bens nessa terra, seremos mais felizes. Na pandemia, nós percebemos o seguinte, que independente da quantidade do dinheiro que a pessoa tem, não lhe salvou da morte. Por mais que ela tivesse grandes quantidades de dinheiro, tivesse recursos tecnológicos, ainda assim muitas pessoas que tinham grandes acúmulos de bens não se salvaram. Então a salvação ela está em Cristo Jesus. E nós temos uma dificuldade muito grande. Às vezes, um objeto dentro de casa, ele quebra e você tem um sentimento porque foi de mamãe. Ah, foi papai que me deu. Ah, não, foi o meu irmão que faleceu, me deu. E agora quebrou, e agora? Só que essa mentalidade ela tem que mudar. A gente é apegado às coisas materiais, mas não somos apegados a Deus. Não somos apegados às questões do alto, dos céus, né? E aí é onde que a gente começa a perceber onde que está realmente o nosso coração. Porque, pensa bem, nós não podemos acrescentar um dia à nossa vida. Nós não podemos prolongar a nossa vida. Nós não sabemos o dia da nossa ida, da nossa partida. Somente Deus. Tem gente que já falece sendo gerado.
Tem gente que ao nascer falece. Tem gente que falece com meses, outros 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12, 15 e por aí afora, né? Tem gente que vive 115 anos, né? E aí que vem o detalhe. Só que não está nas nossas mãos esse poder, está nas mãos de Deus. Então eu preciso entender a soberania do Altíssimo. E quando eu entendo a soberania do Altíssimo, eu começo a compreender que a minha vida, ela depende 100% de Deus. E por que nós somos tão apegados às coisas? Porque nós somos seres sentimentais e muito emocionais. Se hoje eu te dou algo, e se vem uma criança, e é um objeto que você vai colocar, que é decorativo na sua casa, e realmente chegam seus familiares e um dos seus sobrinhos, uma criança, ela brincando, ela bate a mão naquela lembrancinha, naquele objeto e cai no chão e quebra. Você não quer mais essa pessoa lá, não quer mais o seu sobrinho lá, porque ele é muito bagunceiro e quebra. Você não está dando valor para as vidas, mas você está dando valor para aquele bem. Sendo que aquele bem, ele pode ser também substituído. Ou, quando você morrer, você não leva ele. Olha que coisa louca. Então, só que existe uma loucura, existe um perigo chamado acumulação. Às vezes, a gente tem coisas desnecessárias. Às vezes nós estamos guardando coisas que já deveriam ter sido jogadas fora, mas ainda a gente está guardando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque na verdade a gente precisa começar a entender. Porque existe uma questão também da medicina que fala que pessoas que são acumuladoras, ela tem uma doença mental, né? Ela tem uma dificuldade de abrir mão daquilo. Aquilo não é nem necessário, mas ela quer ter aquilo. Então ela tem um sentimento para aquilo, assim, uma coisa fora do comum, uma coisa assim que não é dessa terra, e é uma questão espiritual. Então eu quero que você pense, imagine, às vezes um marido ou esposa quebra uma coisa, ou estraga outra, ou arranha alguma coisa e de repente vira aquele pé de guerra, né? Ou um celular, né? Ele cai no chão e quebra a tela, é motivo de grande discussão, de grandes brigas, né? E não pode ser assim. O que nós precisamos entender que a vida, ela é mais preciosa do que qualquer bem. Então, se nós queremos alcançar alguma coisa e queremos acumular alguma coisa, devemos ganhar vidas para Jesus. Então isso é acumular tesouros nos céus. Então eu e você precisamos entender que nesse tempo de jejum, o Senhor, ele está movendo muito as nossas vidas. E ele está mostrando para nós que devemos dar importância àquilo que tem significado. E o que tem significado são as vidas, as pessoas que estão ao seu redor. Não importa, às vezes por causa de um descuido, por falta de uma atenção, um objeto quebra, algo arranha, né, ou para de funcionar, ou você emprestou para o filho ou para um sobrinho, né, o que seja, para um amigo, e estava funcionando, quando foi te entregar já estava com defeito. E aí você fica com aquele sentimento de chateação. Não fique assim, porque na verdade a vida é muito preciosa. Muito mais vale aquela vida, mais vale aquela amizade do que você ficar com esse tipo de sentimento. Satanás, ele sabe aonde mexe com você. Se você gera sentimento em objetos, é muito provável que o seu valor está nos bens materiais do que no que é mais importante, que são as vidas. Então, pensa nisso, tenha foco e deixe que o Espírito Santo te conduza. E que nesses dias de jejum você seja impactado pelo poder da glória de Deus, trazendo sobre você entendimento e sabedoria. Porque se eu ajunto e acumulo tesouro nos céus, eu vou ter o meu galardão e eu vou ter a minha recompensa. Então, o nosso pensamento, ele tem que estar voltado nisso. Amém? Então, fica com essa palavra e até a próxima devocional.